Olá, alunos do quarto ano, aqui quem fala é a professora Maria Rita, e hoje nós iremos iniciar nossa primeira aula de ciências, né? Aula gravada. Eu peço que todos vocês prestem bastante atenção, certo? Escutem quantas vezes for necessário esse vídeo para tirar algumas dúvidas. E a primeira coisa que vocês precisam fazer é pegar o livro, né? E abrir ele na página 136, no primeiro capítulo que fala sobre a matéria se transforma. Ok? Vamos lá? Quando vocês abrirem o livro, vocês vão perceber, né? Essa imagem aqui vai estar um pouquinho diferente do meu livro digital, mas é detalhes pequenos, né? Vocês vão observar essa imagem aqui com bastante atenção. Vão ver essa panela aqui, vão ver alguma fumacinha, né? Vão ver uma fogueira. E mais abaixo diz assim: a matéria se transforma. Nesse capítulo você vai estudar as transformações da matéria, ou seja, vai entender que algumas substâncias se transformam em outras. Verá ainda que em alguns casos os materiais podem voltar ao que eram antes, mas em outros casos não podem. Professor, e o que é matéria? Eu não me lembro. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, certo? Por exemplo, uma cadeira, um lápis, um carro, um ventilador, uma TV, um fio de cabelo ou até mesmo o ar, certo? Tudo que tiver massa e existir no universo. O ar, por exemplo, a gente não consegue ver, né? Mas nós conseguimos sentir, então nós sabemos que ele existe. Mais abaixo, diz assim: todo mundo agora na página 137. Para quem não sabe o que são fenômenos naturais, né? São acontecimentos não artificiais. Ou seja, ocorre sem a participação, sem a intervenção do homem. Né? São coisas que só a natureza consegue fazer por conta própria. Esses fenômenos naturais têm em comum a água e acontecem devido à mudança de temperatura. São essas mudanças que fazem chover, cair granizo, secar as poças de água e a roupa do varal e até mesmo formar os gelos nos picos das montanhas muito altas. Aqui embaixo também diz o que é fenômenos naturais, ó. Acontecimentos climáticos ou ambientais que ocorrem sem a intervenção do ser humano, como os relâmpagos, né, os eclipses e as chuvas. Você já observou que depois da chuva, geralmente o céu volta a ficar azul e o sol pode até aparecer novamente? O que isso indica? Que a nuvem formada por gotas de água se desfaz em forma de chuva. Olha que imagem linda aqui, né? A gente tá vendo o momento exato de um lugar que estava chovendo, certo? E para o início de tudo isso aqui acontecer, a água ela precisa ser evaporada, certo? Para formar as nuvens e depois acontecer a chuva. Continuando, nós iremos agora para a página 138. Às vezes, com a chuva caem pedras de gelo, que são chamadas de granizo. Esse fenômeno também depende das baixas temperaturas da nuvem. Pessoal, geralmente esse fenômeno acontece em lugares frios, né? Como, por exemplo, aqui no sul do Brasil. Aqui a gente tem uma imagem da geada no solo, já é outro acontecimento, é diferente do granizo, certo? Que são as pedrinhas de gelo. E a geada, ó, diz assim: quando faz muito frio, pode gear. Isso acontece quando a água que está no ar congela sobre a vegetação ou sobre uma superfície, deixando-a coberta por cristais de gelo. Gente, a água que estava talvez nessa superfície, né? Vamos supor que a água estivesse em estado líquido, né? Antes de ficar assim. Aí o que é que aconteceu? A temperatura do ambiente ela foi ficando
cada vez mais fria, né? E a água que existia aí no estado líquido, ela congelou, certo? E o nome dado a esse fenômeno é geada. Mais abaixo, nós temos um quadrinho que fala sobre para saber mais, que diz assim: o granizo forma-se quando pequenas partículas de gelo entram em uma nuvem e, ao absorver a umidade, né, no caso a água, vão aumentando de tamanho. Nesse processo, as partículas crescem até ficarem pesadas a ponto de caírem da nuvem na forma de pedra de gelo pequenas ou grandes, ou seja, como granizo. Bem interessante, né, gente? Aqui nós temos do lado diferentes tamanhos do granizo. Então, nesses lugares que podem ter esse fenômeno, né, pode até destruir lugares, o telhado de casas. Então, geralmente, nesses lugares mais frios, as casas são construídas de formas diferentes da gente, por exemplo, que mora aqui no Nordeste. Por quê? Porque aqui no Nordeste, geralmente, não tem esse fenômeno, né? Aqui em Mossoró, por exemplo, eu nunca ouvi falar que teve alguma chuva de granizo, até porque a gente mora numa cidade muito quente, né? Mas em cidades muito frias, como por exemplo no sul, né? É normal que isso aconteça. Agora todo mundo vai virar a página para a página 139. Pessoal, esse é um assunto que vocês talvez já estudaram anteriormente, né? Mas prestem bastante atenção. Água líquida, sólida e gasosa. Como vimos, a água pode ser apresentada de diferentes formas. A chuva e a água em estado líquido. A chuva é a água em estado líquido, é um exemplo da água no estado líquido. O granizo, as pedrinhas de gelo, é água no estado sólido. E o vapor de água é água no estado gasoso, certo? O vapor de água, no ar existe um vapor, certo? De água, que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, mas ele existe, certo? E é fundamental para que nós conseguimos, né, respirar de forma saudável e correta. Essas diferentes formas como a água se apresenta são chamadas de estado físico da água. Então, a água no estado sólido, né, formas de cubo de gelo, é água no estado sólido. A água dos mares, dos rios, dos lagos é um exemplo da água no estado líquido, certo? E o vapor de água é um exemplo de água no estado gasoso. A panela aí da sua casa, quando começa a ferver, certo? É um exemplo da água no estado gasoso. Que são as formas como a matéria pode se apresentar. Na natureza, a matéria pode ser encontrada nos estados físicos sólido, líquido e gasoso. Mais abaixo, diz assim, ainda na página 139, como será que a água passa de um estado físico a outro? Vamos saber agora. Todo mundo na página 140. O nome dos estados físicos da água é sólido, líquido e gasoso, certo? Sólido, líquido e gasoso. E o nome dado às mudanças que acontecem com esses estados físicos é solidificação, fusão, vaporização e condensação, certo, gente? Não confundam. E por fim, né, nós vamos para a última página do dia, que é a página 141, ok? E diz assim: na passagem do estado líquido para o gasoso, temos a vaporização. Esse processo ocorre, por exemplo, quando a água é fervida no fogão, que foi o que eu acabei de falar. Ó, letra A aqui está acontecendo isso, a vaporização. A água está fervendo e vocês estão vendo uma fumacinha aqui, né? Que é a água no estado, na forma de vapor. Você já viu a condensação acontecer? Ai, professora, e o que é condensação? É a passagem do estado gasoso para o líquido. O que está acontecendo nessa segunda imagem aqui, ó.
A condensação ocorre quando o vapor de água entra em uma superfície com temperatura mais fria e assim passa do estado gasoso ao líquido. É comum isso acontecer no banheiro durante o banho. Geralmente naqueles lugares que a água é quente, certo, pessoal? E o clima é frio, diferente daqui do Nordeste. Conhecer os estados físicos da água e as transformações que eles podem sofrer ajuda a entender alguns dos eventos ambientais que podem acontecer no mundo. Por exemplo, há partes da Terra em que podemos encontrar muita água no estado sólido, como por exemplo nos polos, né? Onde tem geleiras. Será que esse gelo pode sofrer fusão? Para saber, ler o texto seguir. No caso, será que é possível esse gelo, né, passar por estado líquido? Vamos ler o texto. Será que todo o gelo da Antártica pode derreter? A Antártica é um continente quase totalmente coberto de gelo. Por que é tão gelado? Por causa da posição que ocupa no globo terrestre, Polo Sul. Lá chega menos calor do Sol do que as outras partes do planeta. Você já pensou o que aconteceria se esse gelo derretesse? Isso traria sérias consequências para o resto do mundo. Para ter uma ideia, o nível do mar, médio do mar, aumentaria muito, cerca de 60 metros. É o equivalente a um prédio de 20 andares. Então, gente, se isso acontecesse, essa água derretesse, né, essas geleiras, todo o litoral praticamente iria ficar totalmente desconfigurado, diferente do que a gente conhece hoje, porque o nível do mar ia aumentar muito, ia cobrir as casas, né, e tudo que tivesse próximo ao mar. Mais abaixo diz assim: além da água, outras substâncias podem sofrer mudanças de estado físico. Por exemplo, é possível observar essas mudanças em situações do cotidiano. O sorvete derretendo, né? É a fusão. Ele estava no estado sólido e começou a ficar no estado líquido. Ou ele estava no estado líquido, né, gente? E passou a ficar gelado, né? Virou sorvete. Um suco colocado no congelador se solidifica, né? Aquele exemplo que eu dei para vocês. Pegar um copo de água e colocar no freezer. É a mesma coisa que acontece com o suco, se também colocado. A água de uma sopa fervendo se transforma em vapor, na vaporização. Entre outros vários exemplos, né? Então, não é só a água que pode sofrer essas mudanças. Outras substâncias também, né, podem sofrer. E agora nós iremos fazer nossa atividade de ficha, certo? Todo mundo deve abrir na ficha 77 e 78, certo? E acompanhar a professora. Diz assim: a matéria se transforma. Gente, na de vocês vai ter aqui número 1, certo? Ficha número 1. Páginas 77 e 78. Observe as imagens e explique o que acontece com a água em cada situação. Aí, na primeira situação, tem aqui a água em fontes termais. A temperatura da água é elevada. Então, fontes termais, gente, é uma água bem quente, certo? Aí, eu quero que vocês façam o quê? Explique o que é que acontece com a água nessa situação. Por exemplo, quando vocês pesquisarem, né, vocês vão achar que vai dizer assim: a água das fontes termais é muito quente, ela evapora, certo? Quando entra em contato com o ar em temperatura menor. A névoa observada é formada por gotículas de água que evaporam e ficam suspensas no ar e se condensam. Ai, professora, não cabe muita coisa, então vocês podem resumir, certo? Na segunda imagem, diz assim: quando a temperatura diminui, a paisagem pode ficar encoberta. Por quê? Né? Em caso em que o ar é úmido, né? Tem muita água, bastante vapor de água, e a temperatura ela cai,
o ar ele se resfria, de modo que o vapor de água se condensa, né, formando uma neblina. Então, é isso que vocês vão explicar. Já número 2 diz assim: leia as frases abaixo, né, e a gente vai completar com as palavras que tem dentro do quadro, que é sólido, gasoso e líquido. E diz assim: A. Na natureza, a água é encontrada em diferentes estados físicos que são. Aí vocês vão colocar, né, todos os estados físicos que existem na natureza. B. Os rios, a água geralmente está no estado quê? Lá nos rios, a água é o quê? Sólido, líquido ou gasoso? C. Na atmosfera existe água no estado? Aí você também vai escrever. Na atmosfera, certo, gente? Lá em cima. A água que está lá em cima no nosso universo, né? Na nossa atmosfera. É o quê? No estado sólido, líquido ou gasoso? Pessoal, é possível que algumas palavras se repitam, certo? Então, não tem nenhum problema se você repetir alguma dessas palavras aí. Vamos agora para a questão número 3, que diz assim: o Monte Fuji é a montanha mais alta do arquipélago japonês, ou seja, fica lá no Japão. É um vulcão ativo, porém com baixo risco de erupção. Observe a imagem e responda as questões. Né? Coisa mais linda aqui, esse vulcão que fica no monte, né? Lá no Japão. Aí diz assim: por que o cume do monte Fuji é branco? Por que aqui nesse topo, ó, ele está branco? Aí vocês podem escrever, né, que devido à presença de neve, que se forma em decorrência da menor temperatura, né, e maior umidade na altitude elevada, porque ele está num lugar muito alto. Aí diz assim: por que a base do monte não é branca? Por que essa parte aqui de baixo, que a tia tá riscando para vocês, não é branca? Não tem neve. Aí vocês vão explicar. Devido à temperatura, né, presente na base do monte, que não é baixa, né, o suficiente para que tenha gelo aí, né, para que a água fique no estado sólido. E a letra C diz assim: quais estados físicos da água podem ser observados na imagem? Aí vocês vão ver, né? Tem água aqui, né? Tem água aqui no topo. Essa água que está no rio está no estado o quê? Líquido, sólido. E essa água que tem aqui, ó, no topo, que a gente consegue observar, está no estado sólido, líquido, gasoso? Então você vai pensar e vai responder, ok? Caprichem, escrevam, pesquise quantas vezes for possível, preciso no vídeo, certo? Caprichem na atividade.